Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. Peço perdão desde já pelos ruídos. Estou gravando com equipamento que não é o meu equipamento de gravação, né, oficial, mas eu acho muito importante, né, o tema. Eu vou começar a trazer temas do tipo aqui para o canal, principalmente para os alunos do meu projeto, o Musicalizando. E o tema de hoje é aprendendo a aprender com Jesus Cristo. Eu sempre tive a figura de, na verdade eu tenho até hoje, né, a figura de Jesus Cristo como um grande mestre, na verdade o maior mestre. Sempre que eu me pegava perdido numa situação, sobre questões morais, sentimentais, né, espirituais, enfim, eu ficava me perguntando, alguns anos atrás, né, onde eu tinha um hábito de fazer isso com mais frequência, o que Jesus faria nessa situação? E por algum período eu me desviei, né, eu me desviei tanto, quando eu falo desviar, me desviar dos ensinamentos de Cristo. Eu não estou falando de denominação religiosa nem nada do tipo, tá, gente? Cada um tem a sua, cada um acredita naquilo que quer, mas eu acredito em Jesus Cristo. E por que esse tema? Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, tinha um conhecimento absurdo, um conhecimento fora do normal. Eu sou cristão e eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, eles são um, é uma trindade. Para mim é assim, eu acredito nisso. Sendo Deus detentor de toda a informação, de todo o conhecimento, Ele está presente em tudo, Ele sabe de tudo, do passado, do presente, do futuro, Ele tem um domínio de tudo. Então, uma pergunta que é muito importante: por que Jesus ele tinha tanto domínio sobre assuntos da época dele, principalmente do Antigo Testamento? É muito importante destacar que Jesus Cristo, mesmo sendo esse Deus homem, entre aspas, né? Deus homem, né? Entre aspas não, é Deus homem, ele em momento algum se recusava a entender melhor sobre assuntos da época dele, a entender sobre assuntos que eram assuntos do homem. Tanto que ele, sendo Deus, ou seja, Deus revelou todo o conhecimento do Antigo Testamento para os profetas, então ele, né, poderia usar disso. Ele, como homem, participou de todo o processo, estudou, se preparou, e tanto é que você encontra isso. Tem algumas referências aqui para vocês que quiserem dar uma olhada depois. João 10, 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Ou seja, quando ele fala isso, ele mostra que ele tem um domínio do Antigo Testamento, das leis do Antigo Testamento, e ele afirma que foi ele que disse, sois deuses. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, ele, como homem, passou por esse processo. Aprendendo a aprender com Jesus. A primeira coisa, livre-se de todo o ego, de toda arrogância, de toda vaidade. Livre-se de tudo aquilo que não pertence a Deus. Pois se você é cristão, ou se diz cristão, e você tem isso com você, desculpa, mas você está muito longe do que Deus realmente quer para você. Quero ser um músico dentro da igreja, ou quero ser um músico, independente de ter uma religião ou não. Primeira coisa, livre-se do ego, da vaidade, da arrogância. Esteja preparado para se submeter aos fundamentos.
esteja preparado para, às vezes, voltar, para que você possa dar sequência. Mas não vai ser o mesmo caminho, não vai ser um caminho, podemos dizer assim, igual. Eu te garanto que a partir do momento que você começar a encarar o estudo de música dessa forma, você vai começar a desenvolver melhor, mais rápido e de forma mais consistente. Fundamentos, método. É claro que tem muitos professores na internet que falam sobre isso, mas até quando você vai ouvir e não vai colocar em prática? Essa é a grande pergunta. O mestre ensina isso pra gente, só que às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas, com a cabeça em outros lugares, ou então cultuando o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade, que a gente esquece. Que às vezes é necessário a gente se diminuir um pouquinho, diminuir no sentido de não, sabe, ser menos do que ninguém, não é isso. Mas, peraí, vamos parar, vamos olhar, o que eu quero? Eu quero tocar. Para tocar, eu preciso passar por algumas etapas. Então, meu objetivo lá no final é tocar blues, por exemplo. E nessa linha reta entre você e o blues, existem fundamentos. Fundamentos que, como eu já disse, Jesus passou por eles. Só que, não, obviamente, musicalmente falando, eu estou falando usando a referência a Jesus, né? Ele era Deus. Ele é Deus, na verdade. Ele é Deus. E ele teve que passar por todo o processo de aprender as escrituras, de ler. Ele fazia isso. E é um convite para você fazer também. A linha entre você e o seu objetivo é reta. Só que às vezes a gente gosta de fazer umas curvas no meio do caminho, né? Então, fica a dica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto, forte abraço. Deus abençoe.